Iniciar aqui fazendo uma pergunta para você, já coloca aí no chat. Se você já tentou fazer alguma mudança no ambiente de trabalho e não conseguiu ter um bom resultado, não teve sucesso, me diga se você já passou por essa experiência ou se você já viu alguém passar tentando fazer uma série de mudanças, de estratégias, por mais que fossem robustas, novas, mas ainda assim não conseguiu obter aquele resultado. E por que que isso acontece normalmente? É sobre isso que nós vamos falar, o que pode ajudar e o que pode impedir esse resultado. Mas eu já queria trazer um dado muito importante para você, que uma a cada duas tentativas de mudança numa cultura, de mudança no comportamento organizacional tende a falhar. Então, nós precisamos de estratégias robustas que realmente funcionam. Então, seja muito bem-vinda a esse evento sobre mudança de comportamento organizacional, porque aqui você vai aprender a como fazer uma série de etapas que são importantes de serem aplicadas para você ter esse resultado. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Thaís Guedes, eu sou especialista em liderança e cultura organizacional. Eu venho de uma área técnica, tá, pessoal? Eu sou administradora, trabalhei bastante tempo com projetos, mas daí eu entendi que não bastava entender tecnicamente de um projeto se não tivesse as pessoas certas com a motivação certa. Então foi nesse momento que eu decidi compreender a área de desenvolvimento humano e realmente me apaixonei, cheguei a fazer uma transição, investindo em conhecimentos mais aprofundados. E foi por essa dor de realmente não conseguir ter um bom engajamento que eu decidi estudar nesse assunto. E agora, a gente tem uma série de desafios mesmo nesse ambiente de trabalho, porque olha o que as pesquisas estão mostrando, que 13% das pessoas realmente estão engajadas em suas profissões. Esse é um dado do Instituto Gallup, um dos maiores institutos de pesquisa no contexto organizacional. No Brasil, pasme, não é tão diferente disso, tá? 14% das pessoas estão engajadas em suas profissões. Realmente é muita gente que não está envolvida com o negócio, é muita gente que não tem a dor do dono, é muita gente que tem N motivos, menos de estar realmente envolvida emocionalmente com o negócio. E isso afeta a produtividade. Um dos fatores que também atrapalham muito a produtividade no ambiente de trabalho é a tal da procrastinação. Quem já me conhece sabe que eu estudo esse fenômeno há vários anos e os dados mostram que 95% da população mundial procrastina alguma coisa. É realmente muita gente deixando coisas importantes para serem feitas. E quando se fala em mudança de comportamento organizacional, é realmente para resolver essas questões. Falta de engajamento, baixa produtividade. E nós temos muitos prejuízos financeiros decorrentes disso. Para vocês terem uma ideia, 759 bilhões são perdidos por ano na América por esse fenômeno da procrastinação. As pessoas que estão adiando coisas importantes sabem que precisam fazer, sabem que precisam se envolver com o negócio, mas simplesmente não fazem. Fora que, eu não sei se você tem passado por isso ou visto essa situação acontecer, comente aqui no chat para eu saber como é que tá por aí, sobre esse movimento que começou lá nos Estados Unidos, pessoal, o Great Resignation, traduzindo isso, a grande resignação, um movimento de grandes transformações aí no cenário do mundo do trabalho, porque as pessoas pedem demissão de uma forma muito rápida, muito instantânea. Eu não sei se você já viu isso acontecer. Pessoas que fizeram uma entrevista e aí já não voltam, né, apesar de terem sido contratadas, não voltam para trabalhar. Pessoas que, por exemplo, no período de experiência já desistiram desse trabalho, e é muita gente fazendo isso. Esse fenômeno, que começou lá nos Estados Unidos, pessoas jogando seus crachás pela janela, literalmente, começou a acontecer aqui no Brasil. Quase 500 mil trabalhadores estão fazendo isso, pedindo demissão, pedindo para sair, sem nenhuma vantagem aparente, mas por que tantas coisas assim estão acontecendo? Algumas pessoas falam assim para mim, Thaís, as gerações, essas pessoas que não querem assumir o trabalho, que mudam rapidamente, tantas coisas acontecendo, no meu tempo isso não era assim, e como as empresas estão tentando resolver esses dilemas, queridos? O que acontece é que muitas estratégias não funcionam porque estão lá na pontinha do iceberg. Visualiza aqui comigo, uma empresa, imagina a sua empresa aí agora, como um iceberg. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque o iceberg tem aquela pontinha ali que está visível, que é a menor parte, e temos uma base, que é muito importante, que é a mais robusta, que está submersa. Como é que as empresas estão tentando resolver normalmente esses problemas relacionados a engajamento,
a motivação, a produtividade e outras coisas que eu já comentei aqui. Tentando, por exemplo, estabelecer um programa de benefícios, cargos e salários, mudança nos processos, muda sistemas, tenta trazer outras pessoas, tentam trazer algumas intervenções que muitas vezes são até motivacionais, mas tudo isso está lá na pontinha do iceberg. Por isso que muitas mudanças desejadas não vão para frente. Por quê? Nós precisamos olhar para a base desse iceberg. Nesse conteúdo aqui de hoje, você vai ver o que você pode fazer e o que não fazer para que a gente movimente essa base do iceberg e ter um resultado efetivo na mudança de comportamento organizacional. Se você tiver aí de uma forma bem produtiva, papel e caneta na mão, vai ser uma excelente estratégia, porque eu quero comentar aqui de forma estruturada algumas etapas de transformação da cultura de uma empresa. E isso não é por meio de um achismo. Quem já me conhece sabe que eu vou sempre partindo de um embasamento que é científico, mas de uma forma muito prática, muito aplicada e que tem resultado nas empresas. Então, veja bem, para a gente compreender melhor essa base do iceberg, a gente precisa saber o que é uma cultura de uma empresa. A cultura é o jeitão de ser de uma empresa. E muitas pessoas falam de cultura, mas muitas vezes assim de uma forma mais teórica. E aqui eu queria trazer isso de uma forma muito prática, porque esse é um termo assim relativamente recente que nasceu lá em 1982 por um psicólogo PhD em Harvard, Edgar Schein, que é considerado o pai da cultura, e ele disse que na cultura a gente tem algumas coisas que são intangíveis, sabe? Que ficam lá na base desse iceberg, como os valores, as crenças, e tudo isso vai refletir no comportamento. O que eu estou querendo dizer para você? Se você deseja uma mudança, a primeira coisa que a gente precisa olhar é para a cultura de uma empresa, para a mentalidade das pessoas, para os valores que são compartilhados pelas pessoas. Não adianta a gente tentar uma mudança numa cultura só pintando as paredes, investindo em tecnologia, tudo isso é muito importante, mas mudança de comportamento precisa ser feita de uma forma técnica, e é isso que eu quero compartilhar com você. A forma técnica que tem resultado, que tem validação científica, e que isso, várias empresas que já reconheceram esse caminho, estão tendo um bom resultado. Então vamos lá, anote isso daí, 7 etapas fundamentais para se transformar uma cultura, para a gente ter mudanças de comportamentos, para resolver engajamento, para resolver a motivação, para resolver a produtividade, para resolver esse problema que muitas empresas estão vivendo da rotatividade. Gente que muda de trabalho de uma forma muito rápida, sem nem pensar 2 vezes. A primeira coisa para um ambiente de mudança é criar um ambiente com segurança psicológica. Essa é a primeira etapa. Se você deseja causar qualquer transformação no seu ambiente de trabalho, isso precisa ser feito com segurança psicológica. Mas o que significa isso? Vou te contar. A segurança psicológica é um ambiente onde você pode correr riscos interpessoais, onde você, quando está passando por uma mudança, você pode fazer perguntas relacionadas a essa mudança. No ambiente onde as pessoas se sentem seguras psicologicamente, é um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis para propor uma ideia. Inclusive, se sentem muito à vontade também para mudar de ideia. Esse é um ambiente onde as pessoas que, num processo de mudança, vão entender que ali a mudança não é uma ameaça, não é um risco, não é algo que vai deixar a pessoa numa situação pior do que ela está. E isso é muito importante que seja feito numa empresa. E eu queria te falar que no ambiente onde as pessoas estão seguras, que as pessoas realmente entendem a mudança como parte de um processo de inovação, a liderança precisa dar um apoio muito forte nesse sentido. Inclusive, eu queria até te contar como é que começou essa história, né? Da onde surgiu esse movimento aí para se falar de segurança psicológica. Foi numa empresa muito conhecida, que inclusive nós estamos utilizando aqui para acessar esse conteúdo e várias coisas que a gente faz ao longo do dia utilizando essa plataforma, que é a Google. A Google quis entender qual era a diferença das equipes que eram mais produtivas das equipes que eram menos produtivas. E ela fez um trabalho, assim, muito robusto nesse sentido, porque 37 mil pessoas participaram desse estudo e essas pessoas foram acompanhadas por 2 anos. E essas pessoas faziam parte de 180 equipes diferentes.
E aí, então, esse estudo foi justamente fazendo essa avaliação, as equipes que eram mais produtivas, das equipes que não tinham tanta produtividade. E o resultado desse estudo mostrou o seguinte, que as equipes mais produtivas, mais inovadoras, eram as equipes que as pessoas se sentiam seguras psicologicamente. Olha isso, uma das empresas mais inovadoras do mundo, e a gente está falando da importância de pensar, para além da tecnologia, pensar no comportamento, pensar nas relações. Para saber uma mudança estruturada e com resultado, a segurança psicológica vai dizer muito se isso vai dar certo ou se não vai dar certo. Você pode fazendo perguntas aqui no chat, tá? Aqui no Instagram, aqui no YouTube, pode fazendo perguntas, porque é importante até para a gente direcionar de acordo com a sua necessidade aí. Então, veja, num ambiente em que as pessoas estão seguras, as pessoas podem fazer uma pergunta, por exemplo, para o meu líder. Se eu me sinto segura psicologicamente com o meu líder, eu tenho coragem de perguntar: para onde nós vamos? Que tipo de resultado nós vamos atingir até o final do ano? Eu posso ainda perguntar: nossa, qual seria a melhor forma de fazer esse trabalho? Eu pensei nessa e nessa solução, mas eu queria a sua opinião. Fazer uma pergunta, perguntas como essa para um líder é só quando a gente realmente se sente seguro psicologicamente. Agora, tem muita confusão sobre segurança psicológica, tá? Muita confusão. Tem gente que confunde segurança psicológica com zona de conforto, não tem nada a ver com isso. Tem gente que confunde a segurança psicológica como ser legal o tempo todo. Ah, eu vou ser gente boa com todo mundo, vou deixar as pessoas fazerem o que quiserem, laissez-faire, né, de qualquer maneira. Não, não tem nada a ver com isso. Não significa reduzir um padrão de desempenho, muito pelo contrário. Um ambiente com segurança psicológica, nós estamos falando de um ambiente com alta performance, com produtividade, com aprendizado, mas isso não é feito pelo medo. Essa é a grande diferença. É feito com confiança, é feito com uma estrutura onde as pessoas se sentem num ambiente de aprendizagem. Essa é a grande diferença. E por que que o medo, então, atrapalha tanto? Eu queria te fazer uma pergunta agora. Pense numa situação que você estava com muito medo. Todo mundo tem um exemplo sobre isso, né? Todo mundo tem um exemplo. Uma situação que você estava com muito medo. Quando nós estamos com medo, que tipo de reação nós temos? Pode colocar aqui no chat, nos comentários. Que tipo de reação normalmente nós temos quando estamos com medo? A gente busca se proteger. O medo é uma emoção negativa. E é uma reação mesmo fisiológica no nosso organismo. A gente nem consegue controlar o medo. Tem pessoas que estão no ambiente de trabalho que quando se aproxima o chefe, gente do céu, parece que está se aproximando um animal raivoso, literalmente. E vem mesmo aquele medo, aquela angústia, como é que eu preciso me posicionar, o que eu devo falar, será que eu posso perguntar? Então, queridos, o medo é o pior caminho para um ambiente de aprendizagem, é a pior estratégia, porque quando nós estamos com medo, estamos consumindo recursos fisiológicos do nosso cérebro que controlam a nossa memória, a nossa capacidade de aprendizagem, a nossa capacidade de resolver um problema, de ter um pensamento analítico, até de criar. Quando estamos com medo, o que nós fazemos, eu e você, todos nós, é simplesmente buscar uma proteção. Isso, a gente se recua, a gente busca se proteger. Por isso, o medo é um péssimo caminho para a aprendizagem. Então, queridos, para que a gente realmente tenha um ambiente com essa estrutura, com segurança psicológica, eu quero falar desse papel do líder. Tem uma pergunta aqui, ó. Como saber se um líder está preparado psicologicamente até para criar esse movimento? Exato, sentimos ansiedade, né? É uma péssima. Os sentimentos são muito ruins, né? Porque as emoções são muito ruins. E nesse sentido, é muito importante que o líder esteja realmente seguro para fazer esse trabalho. E de que maneira? Como é que o líder pode se preparar para criar um ambiente com mais segurança psicológica? Ele precisa ter consciência da sua vulnerabilidade. Esse é o caminho. Um líder que que conhece, que reconhece a sua vulnerabilidade, que não se sente perfeito porque ninguém é realmente, e que não se mostra perfeito, é um líder que vai ter condições de dar esse suporte, de dar esse apoio. Vulnerabilidade, queridos, não significa fraqueza, muito pelo contrário, é muita coragem mostrar a vulnerabilidade. Na prática, seria assim,
não sei, preciso aprender. Ó, vamos mudar, mas vamos fazer essa descoberta juntos? Vamos nos apoiar? Vamos entender aqui qual é o melhor caminho? Inclusive, equipe, vocês podem me dar sugestões sobre a melhor estratégia. Vamos pensar nisso aqui juntos. É uma maneira de tirar aquela máscara da perfeição que impede a gente ver várias coisas interessantes e de apoiar as pessoas no seu desenvolvimento. Quando o líder tira a máscara da perfeição, a equipe também tira, e a gente começa a se olhar como ser humano, como pessoas, por mais que seja óbvio isso, mas tem muita gente querendo se mostrar robô mesmo no ambiente de trabalho, que sabe tudo, que domina tudo, que tem todas as respostas, e esse não é um bom caminho para a mudança. É o pior erro, na verdade, de querer se mostrar perfeito. E muitos ainda erram mais. Por exemplo, querendo fazer uma mudança por meio da ameaça e por meio do medo. Tentar fazer qualquer mudança usando a ameaça, o resultado vai ser péssimo nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas vão simplesmente recuar, vão buscar uma proteção, vão fazer o mínimo necessário. O medo, como eu já disse, é uma reação, e quando o líder ameaça, quando o líder diz que vai fazer parte do ranking das pessoas que serão demitidas, né? Ou que da próxima vez que acontecer um erro, é rua, esse tipo de ameaça só leva mesmo ao fracasso da própria liderança como da própria equipe, porque diante do medo, a gente não consegue entregar o melhor resultado. Então, qual é a melhor estratégia? Vamos lá. Como criar um ambiente com segurança psicológica? Porque essa é a primeira etapa que nós estamos falando. Existe uma estratégia para isso. Primeiro, a gente precisa preparar esse terreno para a mudança, mostrar qual é o propósito, onde nós vamos chegar, convidar a participação das pessoas. É muito importante que a equipe tenha isso uns com os outros, né? Convidar a participação, gerar, o líder pode adotar essa postura da humildade, que não significa ser simplório, que significa ser um líder que está disposto a aprender sempre, que está aprendendo com a equipe. Olha que incrível isso, que leveza que gera num ambiente quando você convive com pessoas que estão abertas ao processo de aprendizagem. Um líder que, por exemplo, faz boas perguntas, que a própria equipe também faz boas perguntas, não aquelas perguntas retóricas que todo mundo, né, já sabe a resposta ou que não tem qualquer abertura ao diálogo. Então, criar um ambiente com diálogo, fazer boas perguntas, e quando você faz uma boa pergunta para uma pessoa, ela começa a pensar, ela desenvolve ali até novas conexões neurais, olha que incrível isso. A pessoa se sente importante, e é tão bom isso no ambiente de trabalho, as pessoas se sentirem parte de um todo, e um líder consegue fazer isso quando ele gera essa segurança psicológica. E um ponto muito importante, queridos, é desestigmatizar a falha. A falha faz parte de um processo de aprendizagem. Einstein falou isso, né? Quem nunca falhou, provavelmente nunca inovou. É claro que quando você tenta algo novo, quando você vai desenhar uma nova estratégia, é claro que vai errar, eu, você, todos nós, mas em muitas empresas a falha é simplesmente inadmissível, né? E é claro que é assim, né? A gente precisa ter uma ponderação também. Errou, prototipo erro, né? A gente aprende com ele e vamos pro próximo. Não é ficar insistindo no mesmo erro que algumas pessoas também, né, entram nisso e começam a justificar. Não, não tem nada a ver com isso. Mas seria assim, vamos inovar, vamos mudar, a gente pode dar ideias, pode ser que algumas deem errado, a gente vai aprender com isso e vamos por um caminho diferente. Então, queridos, essa seria a primeira etapa. Veja que eu quero compartilhar aqui com vocês 7 etapas fundamentais para um processo de transformação, para um processo de mudança de comportamento. E a primeira etapa é criar um ambiente com segurança psicológica. A gente precisa preparar o terreno. E essa experiência poucas empresas fazem. E eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa de âmbito mundial que entendeu o processo da produtividade, da mudança, por meio da segurança psicológica. Existem vários livros, vários artigos e pesquisas confirmando esse resultado. Mas, como eu sempre falo, ninguém precisa acreditar, precisa, né? Você pode testar esses conhecimentos. Então, queridos, comece com essa primeira estratégia aí. Comece a ouvir mais, fazer boas perguntas, não ser o dono da verdade, ser aquela pessoa que está aprendendo com todo mundo, já é uma boa forma de gerar essa segurança psicológica. A segunda etapa
seria formar uma equipe para liderar a mudança. Em qualquer processo de mudança organizacional, a gente precisa ter os embaixadores da cultura. O que é um embaixador da cultura? De forma simples, tá? É aquela pessoa que veste a camisa. É aquela pessoa que fala assim: pode contar comigo, eu vou fazer. Mesmo que eu ainda não tenha muita certeza se eu vou conseguir, se vai dar certo, mas conte comigo. Se eu não souber, também vou aprender. É aquela pessoa que tem a dor do dono, que é o DNA mesmo da empresa. Essas pessoas podem receber esse crachá, mesmo que invisível, do embaixador da mudança, do embaixador da cultura. Agora, se alguém me perguntar aqui, Thaís, quem são essas pessoas numa empresa? Olha, nós temos dois grupos muito importantes que precisam fazer parte dos embaixadores da cultura. O primeiro grupo é a liderança formal. Gente, quem é líder formal, que ocupa um cargo de liderança, tem que ser o embaixador da cultura? Óbvio que sim. E por que que precisa? Porque se eu quero um ambiente de mudança com essa segurança psicológica, o líder é que precisa iniciar esse trabalho. E como é que um líder inicia esse trabalho? Dizendo, olha, nós vamos para essa direção, nós vamos aprender com isso, vamos testando esses conhecimentos, estou nesse processo aqui junto com vocês. Mas muitos acabam fazendo assim, nossa, ai, a diretoria ali pediu para mudar, tenho certeza que isso não vai funcionar. Começa a falar mal da empresa, falar mal com a própria equipe. Tem gente que começa a fazer isso, né, gente? Terapia, reunião, vai fazer reunião, começa a fazer terapia, né, no lugar errado, com as pessoas erradas. E simplesmente esse processo gera muita incongruência. Então, esse é um primeiro grupo, a liderança formal. Mas um outro grupo aqui é muito importante também para esse processo da liderança, sabe quem? A liderança informal. Sabe aquelas pessoas que são pessoas que têm um poder de influência incrível na empresa? Talvez está ali desde o início. Gente, pode ser assim, aquela pessoa que está lá na função mais operacional, mas que conhece a empresa, conhece a cultura, valoriza, se sente parte, né, que veste a camisa. Essa liderança informal também é um grupo excelente para dar apoio para a mudança. Então, é importante estruturar isso. Por que que a gente precisa ter esse grupo? Para que ele seja o DNA da mudança, entenda para onde a empresa está indo, onde a empresa quer chegar e como vai ser feito isso. Nesse grupo, a gente precisa ter congruência. Queridos, anote isso, congruência da liderança. Se a liderança não tem uma congruência, provavelmente esse resultado de mudança não vai dar certo. Então, esse é o erro mais comum. Quando a liderança não patrocina a mudança, quando tem incongruência nos seus comportamentos. De forma prática, seria assim, aquelas pessoas que falam uma coisa e diz outra. Aquelas pessoas que, por exemplo, dizem é importante ser pontual, mas não é pontual. Ou que dizem é importante entregar aquela tarefa, mas não entregam. Aquelas pessoas que dizem, é importante fazer esse trabalho, mas não fazem. E assim, queridos, de verdade, ninguém está escutando o que nós estamos falando. As pessoas escutam atitudes, as pessoas estão olhando para os comportamentos, as pessoas escutam aquilo que estão vendo. Então, num processo de mudança, eu preciso ter pessoas que patrocinam isso na prática, que tem congruência, que tem uma alta liderança. Eu gosto muito de uma frase de um autor que se chama Robert Bonark. Ele diz o seguinte, que antes de dirigir exércitos, comandar empresas ou dirigir nações, aprenda a ser líder de si mesmo e dirigir a própria vida, que já é um excelente caminho. Então, nós precisamos ter líderes que realmente são congruentes com esse processo de mudança. E de forma simples, eu já disse, aquelas pessoas que ficam falando mal da empresa, que ficam falando mal das pessoas, que ficam desabafando problemas ali com as pessoas erradas, simplesmente precisam realmente de um feedback, precisam de orientação para ajustar ali, a remar na direção certa, né? Porque numa empresa é assim, estamos todos dentro de um barco, mas não dá para cada um remar numa direção diferente. E quem precisa estar ali na linha de frente, remando na direção certa, é a liderança. Nessa segunda etapa, a gente está falando de formar pessoas que são embaixadores da cultura. Já compartilhei, então, duas etapas aqui com você. A primeira etapa seria criar um ambiente com segurança psicológica. Segunda etapa,
ter uma equipe, uma liderança que realmente são embaixadores da cultura. E vamos para a terceira etapa. Nós estamos aqui no conteúdo pensando em estratégias de mudança de comportamento organizacional. E a gente precisa de metodologia para fazer isso. E dentro dessa metodologia, temos algumas etapas. Já compartilhei duas, você anotou. Vamos para a terceira etapa de mudança de comportamento organizacional. A gente precisa fazer um estudo do cenário. Essa é a terceira etapa, analisar a cultura atual. A empresa precisa estar 100% consciente das suas características da cultura atual. Se nós temos pessoas no ambiente de trabalho que não conhecem o seu próprio jeitão de ser, como é que vão mudar qualquer coisa? Ah, não, Thais, mas a gente conhece. Muitas pessoas até acham que conhecem, mas quando a gente realmente investe em metodologia para fazer esse levantamento, a gente vai descobrindo que a gente não se conhece tanto. Então, queridos, esse é um ponto muito importante. A empresa precisa estar consciente do seu jeito hoje. Quando você vai construir uma casa, por exemplo, imagine, vamos pensar numa reforma, né? Você já tem a casa e vai fazer uma reforma na sua casa. Você vai fazer um levantamento das necessidades, você vai fazer um estudo do cenário, você vai analisar a situação atual para fazer um orçamento e definir tudo que precisa ser trabalhado num plano de ação, né, o investimento que você precisa ter para depois começar a reforma, né? E muitas coisas ainda surgem no meio do caminho, né, que imprevistos, e a gente não estava imaginando, e acontecem. Agora, numa mudança de comportamento coletivo, numa mudança de cultura, qualquer mudança numa empresa, precisa dessa etapa que é a análise do cenário atual, um diagnóstico para compreender de forma prática quais são os valores, quais são as crenças, quais são os hábitos, quais são os comportamentos que realmente estão acontecendo de forma coletiva. Agora, existem vários erros nisso. Muitas empresas erram nesse ponto. Primeiro erro, fazer qualquer mudança sem uma etapa prévia. A etapa do diagnóstico. Fazer uma análise do cenário. Compreender como nós estamos hoje. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, simplesmente fazer um diagnóstico com pesquisas que não estão avaliando a cultura. Existe um método, queridos, para fazer isso. A gente consegue fazer um levantamento de uma forma muito estruturada para compreender quais são os valores praticados, quais são os valores desejados, quais são os padrões de crenças, quais são os padrões de comportamentos. A gente consegue entender o que as pessoas valorizam, o que as pessoas repudiam, o que as pessoas queriam que fosse diferente. A gente consegue entender qual é a cultura desejada, que tipo de padrão de comportamento as pessoas estão desejando. E existe método para fazer isso. Que método é esse, Thais? Pesquisa de cultura organizacional. Esse é um método. Enquanto a gente está tentando fazer qualquer mudança, mas sem um diagnóstico prévio, muitas empresas estão perdendo muito dinheiro. Quer ver um exemplo? Criar um programa de treinamento, por exemplo, sem um diagnóstico. Não, mas eu acho que as pessoas estão precisando disso, eu acho que as mudanças tinham que ser nessas situações. Então, queridos, a gente precisa sair do campo do achismo, porque assim como quando você vai ao médico para ter alguma determinada intervenção, uma medicação, o que o médico vai te pedir? Ele vai te pedir uma bateria de exames, fazer toda uma análise do cenário, para depois trazer alguma recomendação, né? Isso é o mais indicado que seja feito. Em transformação de cultura, em transformação numa empresa, é da mesma maneira. Precisa ter um levantamento, precisa ter um raio-x primeiro. E a forma correta é por meio de um diagnóstico de cultura. Então, esse é um segundo erro, não fazer diagnóstico, né? E muitas vezes acabar fazendo por meio de pesquisas que não avaliam cultura, por exemplo, uma pesquisa de clima. Aqui são informações mais técnicas, mas eu preciso dizer isso para que a gente aproveite essa experiência, porque esse é um conhecimento robusto e você que está no ambiente de trabalho, né, pode estar aplicando esse tipo de conhecimento e também sabendo fazer essas distinções, né, para se avaliar comportamento, né, para se avaliar
valores, mentalidade, né, das pessoas, a base do iceberg, nós precisamos usar uma pesquisa de cultura organizacional e não uma pesquisa de clima, né, que a pesquisa de clima, ela está avaliando se as pessoas estão insatisfeitas ou satisfeitas com o que está acontecendo na cultura. Então, esse é um ponto muito importante, fazer um diagnóstico da cultura real, saber como nós estamos hoje. São 7 etapas, já finalizei a terceira. Veja que a primeira é criar um ambiente com segurança psicológica, preparar mesmo o terreno para a mudança acontecer. A segunda etapa, preparar a equipe, uma equipe de embaixadores que vão patrocinar essa mudança de uma forma estruturada, de uma forma congruente, para remar na direção certa. Terceira etapa fundamental, analisar a cultura atual, fazer um diagnóstico, entender como nós estamos, onde é que a mudança precisa acontecer, né? E pesquisas com metodologia vão mostrar esse resultado. Gente, é incrível, eu sou muito apaixonada, se deixar eu fico muito tempo aqui, mas eu sei que eu preciso ser objetiva nesse ponto, então só quero, né, reforçar isso, pesquisa com um método que realmente funciona para fazer um diagnóstico concreto da forma de pensar, de agir e de sentir das pessoas. Quarta etapa, vá acompanhando aqui comigo, porque, né, de uma forma estruturada, a gente precisa ir seguindo algumas etapas para gerar esse resultado tão desejado, a mudança de comportamento organizacional. Como fazer? Vamos avançando. Na quarta etapa, a gente está falando que agora chegou o momento de fazer o plano, de estruturar a nova cultura, de direcionar os novos comportamentos. A gente precisa organizar essas informações. E dentro desse plano, existem alguns direcionadores da cultura. Primeiro direcionador, o propósito. O propósito. Estou vendo aqui, ó, que vocês concordam, né? Sem achismo. Exato, excelente. Propósito organizacional é o primeiro direcionador da cultura. O que seria isso? Por que nós existimos? Qual é a grande causa que nós temos? Qual é o impacto que a gente deseja causar na sociedade? Qual é a razão de existir da nossa empresa? Isso precisa ser definido, precisa ser combinado. E não é algo assim, não é só inspirador e lindo, tá? Ele precisa ser íntegro. A gente precisa combinar isso de forma coletiva, com todos os funcionários ou colaboradores, né, com toda a equipe, e pensar para que nós existimos. Qual é a nossa verdadeira lógica de colocar isso em prática. Então, quando a gente entende o nosso propósito, a gente consegue avançar no próximo direcionador. E vou responder essa pergunta. Qual é a diferença entre propósito e missão? No próximo direcionador, que é a missão do negócio. A missão diz sobre o negócio em si, é o que a empresa faz. O propósito é por que nós existimos. A missão é o que nós fazemos. Por exemplo, um propósito poderia ser: existimos para salvar vidas, ou existimos para transformar pessoas, existimos para cuidar um dos outros. Isso é um propósito, isso serve para diferentes negócios. Agora, a missão ela é tão específica que ela vai dizer sobre o ramo de atuação. Se você for um profissional, você pode pensar nisso de uma forma individual também. Por exemplo, qual é a sua razão de existir, é o seu propósito, e qual a sua profissão, né? O que você faz seria a sua missão. Então, a nível coletivo, seria da mesma maneira. O negócio, a missão seria o ramo de atuação, é o que essa empresa faz, trazendo a sua grande vantagem competitiva, trazendo também qual é o seu grande diferencial, e tudo isso é estruturado dentro desses direcionadores. Então, querido, já vimos 2. Propósito é a missão, e vou para o terceiro. A visão é para onde nós vamos. Qual é o grande objetivo estratégico que vamos atingir? Isso também precisa ser combinado. E esse objetivo estratégico, essa visão do negócio, precisa ter uma data, precisa ter indicadores. E se você já está pensando isso aí na sua empresa, já avalie isso. Se não tem data, está errado. Se não tem indicador, não
tá errado, porque eu vou contar para vocês, gente, eu sou uma grande crítica mesmo nesse assunto, porque muitas pessoas falam assim, não, a gente faz gestão da cultura, mas a gente já tem a nossa missão, nossa visão, nossos valores, tudo muito bem definido, mas não coloque isso em prática, queridos. Não estou falando sobre gestão de cultura na placa, né? Isso muitas empresas fazem, tem muita gente falando disso. Eu estou falando de gestão da cultura na prática. As pessoas saberem, por exemplo, sobre a visão do negócio, o que estão fazendo hoje para atingir esse resultado lá na frente. Todas as pessoas. É sobre isso. A tarefa que eu estou executando hoje, eu sei que é para atingir esse resultado lá na frente. Eu faço parte dessa visão. Eu também tenho um compromisso em relação a isso. E é claro, eu preciso ter devolutivas, né, de que eu estou atingindo esse resultado e como é que está sendo, né? Então, isso precisa ser combinado. E por último, o quarto e último direcionador dentro dessa etapa de planejamento seria definir os valores, que é o nosso jeito de fazer. Qual que é a nossa forma de colocar tudo isso em prática, o propósito, a missão e a visão. Então, um erro muito comum é definir isso, colocar numa plaquinha, hoje está na tela do computador, né, gente? Colocar isso na plaquinha, na tela do computador. E, assim, a última coisa que as pessoas estão fazendo é isso, entende? Algumas pessoas até usam isso para criticar a empresa. Por exemplo, o nosso foco é o foco do cliente. Mas se, na prática, a última coisa que eu faço é realmente entender a necessidade do cliente, isso é gestão da cultura na placa, entende? Então, a gente precisa ter valores concretos, que realmente são íntegros, são verdadeiros, que as pessoas não estão só falando sobre isso, mas estão vivendo isso na prática. Thaís, mas como que a gente faz essa definição? A gente precisa de uma tarefa de casa, uma prévia antes, que é o diagnóstico de cultura, para entender o que está sendo praticado no dia a dia. Sabe o que muitas empresas fazem? Uma boa reunião com a liderança, o nosso propósito é esse, a nossa missão é essa, a nossa visão é tal coisa, os nossos valores são esses, pronto, equipe, engulam, é isso. As pessoas não vão se engajar, as pessoas não vão se sentir parte disso. Existe método para a gente inserir as pessoas nesse planejamento, e todas as pessoas. O que é incrível é que com metodologia a gente consegue ter esse resultado, a inserção de todas as pessoas nesse plano. Mas é claro que são participações diferentes. Alguns de uma forma mais estratégica, de uma forma com esse embasamento, com essa metodologia, né? Normalmente é a liderança que está conduzindo esse processo, juntamente com o RH, e se tiver uma consultoria junto, enfim, e o restante da organização também participa, né? Seja votando, seja recebendo as informações, fazendo perguntas, entendendo sobre o trabalho, mas isso não pode ficar só lá na alta liderança e simplesmente, né, vou usar um termo bem goiano aqui, goela abaixo, né, das pessoas, e as pessoas não vão se envolver, por mais que seja tudo muito lindo. A gente precisa realmente colocar todo mundo com essa mão na massa para se sentirem parte, inclusive corresponsáveis pelo processo de mudança, visão. E é isso que um processo de gestão de cultura faz, né? Da gente conseguir unir a cultura com a estratégia. E por que que isso é tão importante? Porque se a gente não tem esse tipo de gestão, eu vou até trazer uma frase muito famosa de um autor, quem já fez algum curso na área de gestão, já ouviu falar desse cara, que é Peter Drucker, o pai da administração moderna, e ele diz que a cultura devora a estratégia no café da manhã. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, queridos, fazer gestão da cultura é algo urgente. Urgente. As empresas que já compreenderam isso estão avançando muito. E outras empresas que falam, poxa, eu não sei como resolver essa questão da rotatividade, do engajamento, faço, e não tenho resultado. Não é só gestão da estratégia mais. É engraçado que há muitos anos isso já estava sendo divulgado, já vinha nos livros, nos congressos, nos artigos, as consultorias de ponta falando sobre isso. Isso já era entendido, né, como algo muito importante lá atrás. Mas por muito tempo realmente só ficou na gestão da estratégia. E hoje, para resolver esses dilemas todos do campo do comportamento, é gestão da cultura. É claro que não é eliminar a gestão da estratégia, é fazer um casamento perfeito. E da onde parte, né, todos esses desdobramentos de uma gestão estratégica? Da gestão da cultura.
né, dos direcionadores que nós estamos falando aqui, do propósito, missão, visão e valores. Então, veja que nós estamos falando aqui de 7 etapas fundamentais para ver a mudança de comportamento, a mudança da cultura organizacional. Primeira etapa, quem anotou aí, já está com essa informação, né, bem clara, criar um ambiente com segurança psicológica, preparar o terreno para essa mudança. Não é pelo medo, não é pela ameaça, não é, fazendo essa pressão absurda que as pessoas vão se engajar na mudança de uma forma produtiva, de uma forma prática e de uma forma que vai ter resultado. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, a equipe de líderes ser realmente embaixadores da cultura, ser congruentes com essa mudança, estarem envolvidos emocionalmente com o negócio. Isso é fundamental, tanto a liderança formal quanto a liderança informal. A terceira etapa é fazer um estudo do cenário, analisar como nós estamos por meio de pesquisas, com diagnóstico. Vamos entender onde é que precisa ser tratado, qual é a causa raiz dos problemas, para que, quando a gente for montar o plano, tudo isso vai estar muito mais claro. A quarta etapa, nós estamos estruturando os direcionadores da cultura. O propósito, a missão, a visão e valores vão direcionar o que deve vir nesse plano da nova cultura, dos novos comportamentos. E mais uma vez, queridos, não é gestão da cultura nas plaquinhas, isso não tem novidade nenhuma. A gente está falando de gestão da cultura na prática, todos realmente envolvidos com esse processo de transformação. Para isso acontecer, nós vamos avançar para a quinta etapa, compartilhar a visão. Queridos, a gente precisa comunicar o que vai acontecer, onde nós estamos, e isso tem método para fazer, porque o diagnóstico mostra onde nós estamos, o que está legal, o que precisa ser melhorado. E todos já participaram desse processo, né? Todos já, né, participaram da pesquisa, então estão sabendo o que está acontecendo. Então, quando a gente comunica o que está, né, legal, o que pode ser diferente, e a partir da visão de todos os colaboradores, a gente já tem condições de mostrar o que vai vir para frente. E sem medo, sem ameaça, porque a gente já viu que isso não funciona. Quando a gente compartilha essa visão estratégica com todos, a gente vai reduzindo a insegurança. Porque tudo que é novo, para mim e para você, gera desconforto. Sabe por quê? É como se a gente estivesse avançando assim num ambiente escuro, um lugar que a gente ainda nunca pisou. Imagine você nessa situação, você vai entrar num ambiente que você nunca pisou, está totalmente escuro, você vai assim, né? Nossa, tem que ir com cuidado, não sei se tem um buraco aqui, não sei se, né, tem algum objeto que pode bater na minha cabeça, não é assim? A gente vai com receio, vai na prevenção. Então, quando a gente clareia esse ambiente, fala assim, olha, entre, né? Veja aqui como é que está esse ambiente. Quando a gente compartilha essa visão, o nível de ansiedade reduz substancialmente. O novo gera o desconforto porque é algo que envolve mesmo novas conexões neurais, e isso faz com que a gente realmente fique muito ansioso, numa angústia mesmo, será que isso vai dar certo, será que vai funcionar? E talvez é algo tão simples, né, que as pessoas realmente perdem muita energia nessa situação, e uma energia desnecessária. Comunicar a visão, compartilhar essa nova cultura desejada, comunicar essa estratégia é fundamental. E eu vou contar algo para vocês que é simplesmente muito impactante. Para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo em Harvard sobre a comunicação da estratégia da empresa. E esse estudo foi transcultural, em diversos países, com várias empresas participando, diversos liderados participando desse processo. E para vocês terem uma ideia, 95% dos funcionários de uma empresa não conhecem ou não entendem a estratégia do negócio. Simplesmente a maioria não sabe nem onde está e nem para onde vai. Insegurança por si só. Um outro dado muito impactante é que a liderança das empresas normalmente não dedicam tempo mesmo para comunicar isso. Para vocês terem uma ideia, 85% da liderança executiva da maioria das empresas gastam menos de 1 hora por mês para falar sobre a estratégia do negócio. 1 hora por mês. É muito pouco. E tem, né, pessoas que estão no nível ainda pior, que seria, né, aquelas pessoas que não investem tempo nenhum. 50% dos líderes
né, da maioria das empresas no mundo não fazem isso. Simplesmente 0 hora de momento mesmo para falar do futuro, para falar onde nós vamos. Então, ali, gente, piloto automático, né? Fazendo e acontecendo, e simplesmente as pessoas precisam ficar tentando adivinhar qual é o próximo passo, o que precisa ser feito e onde nós vamos chegar. Resultado disso, improdutividade, ansiedade. As pessoas ficam ali, né, tentando se proteger, tentando resolver os seus problemas individuais, buscando mesmo essa segurança, essa proteção. Com a segurança psicológica e tudo isso que a gente está falando, mostrando a visão, o resultado, é algo que vai gerar clareza para as pessoas sobre, inclusive, aquilo que é aceitável e aquilo que é repudiável numa empresa. Tem gente que não faz isso. As pessoas precisam adivinhar o que é aceitável e o que não é aceitável no ambiente de trabalho. Como as pessoas vão fazer a sua mudança de comportamento? Se não está claro o que precisa ser feito. Não, Thaís, mas isso é óbvio. Olha, queridos, algo que a gente precisa realmente assim, se apropriar na vida é que o óbvio precisa ser dito. Quantas vezes? Sempre. Sempre. Entendem, queridos? Então, dentro dessa estrutura de mudança de comportamento, a gente realmente precisa de método para ter um resultado positivo e estratégico. Então, nós vimos que temos algumas etapas fundamentais nesse processo. A primeira etapa é realmente ter esse ambiente onde as pessoas se sentem seguras psicologicamente para a mudança, porque assim a mudança vai acontecer com muito mais confiança, com muito mais produtividade, com inovação, e é algo que as pessoas vão estar abertas para esse processo. Não é por meio do medo, da ameaça, que a gente já viu que esse não é um bom caminho. A segunda etapa, formar uma equipe de líderes, embaixadores da mudança, para serem a referência, olha, me imita, que esse é o caminho, esse que vai dar certo. Por isso, a congruência é muito importante. Terceira etapa, analisar o cenário atual, mudar para onde, se a gente nem sabe onde está, fazer um diagnóstico, um levantamento de como nós estamos, estarmos 100% conscientes do que a gente precisa alterar, do que está legal e do que precisa ser eliminado. Pesquisas nos ajudam a fazer essa análise do cenário atual, que é a terceira etapa. A quarta etapa, agora, já é olhar para o futuro, mas temos um ponto de partida, e nesse futuro a gente tem direcionadores, que são muito importantes, é por que nós existimos, qual é o nosso negócio, para onde nós vamos, quais valores, o que é importante para a gente, qual que é o nosso jeito de fazer. Essa é a quarta etapa, o planejamento dessa nova cultura. E depois, momento de comunicação, compartilhar a visão com todos. Gente, inserir na agenda, né, qualquer mudança que seja, por pequena que seja, pode ser na sua família, quando a gente não comunica, quando a gente não conversa, quando a gente não se alinha, as pessoas ficam confusas, ficam naquele achismo, não sabe exatamente o que pode, o que não pode ser feito, para onde vai. Muita entropia, anota isso aí, entropia. As pessoas ficam perdendo energia numa situação que não chega a lugar nenhum, né? Então, ao invés de ficar perdendo energia nisso, tentando adivinhar, já comunica logo, já diz para onde vai, né? Claro que não vai dizer tudo, todos os detalhes, né? Tem informações que ficarão mais seguras mesmo se guardadas, e outras que são importantes, que podem ser compartilhadas, inclusive vão, né, acalmar os ânimos. Quinta etapa, compartilhar a visão. Sexta etapa, vamos lá, APA, obter o alinhamento da liderança com todo esse processo de mudança. Queridos, sem esse perfeito alinhamento da liderança, nada vai para frente. E um erro muito comum, e eu quero falar disso de uma forma muito prática. Quando se fala em mudança de comportamento organizacional, muitas empresas falam assim, o RH tem que fazer. Não, isso é papel do RH. Não, isso é da área de pessoas. É claro, gente, que o RH tem a estratégia, tem a metodologia, tem todo o embasamento científico, e é com o RH mesmo, né, essa metodologia, a estratégia do processo de mudança. Agora, não é o RH que vai fazer tudo isso, ele proporciona a estratégia, mas quem faz a mudança de um ambiente de trabalho, da mudança de comportamento organizacional, é a liderança. Então, quando nós estamos falando do alinhamento da liderança, é porque é ali que tem a tomada de decisão. Porque adianta, por exemplo, a gente divulgar valores como aqui a gente acredita nas pessoas e é só o RH que acredita.
a gente precisa ter congruência, né? Então, se a gente está falando que é uma empresa humanizada, realmente tem que ser uma empresa humanizada e começa com a liderança, essa humanização. Então, quando estamos falando de uma coesão da cultura, de uma coesão de comportamento, precisa ter uma estratégia muito prática para alinhar a liderança a essa mudança desejada. Um processo de transformação numa empresa, numa cultura, numa mudança de comportamento, não é papel do RH, é papel de toda a liderança. E quando a gente diz liderança, a alta liderança, a média, a liderança tática, né, e toda a operação de uma forma muito alinhada para realmente ter esse resultado. E esse é um erro muito comum que a gente vê nas empresas e alguns, eu não vou nem falar líderes, né, gente, assim, alguns chefes acreditam assim, não, eu não preciso entender de gente. Não preciso entender de gente, porque isso é com RH, eu preciso entender do negócio. Ok, mas eu vou trazer uma frase do Simon Sinek, que é muito estratégica para isso, que ele diz assim: 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários, dos colaboradores, são pessoas. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Um gestor que ainda está com essa mentalidade vai continuar patinando nesses problemas que eu falei lá atrás: rotatividade, engajamento, a falta de motivação, a falta de produtividade, porque nós estamos falando sobre pessoas. E um líder que ainda não entende de como fazer isso na prática, realmente vai ter muitos problemas na sua gestão. Então, sexta etapa, obter o alinhamento da sua equipe de liderança para esse processo de transformação. Um projeto de transformação, um processo de mudança, é um projeto de todos os líderes. O RH traz a sua metodologia, que é muito importante, né? É essa área mesmo, mas é um patrocínio na prática de todos os colaboradores, especialmente da liderança, nesse processo de transformação. E por último, sétimo, última etapa, implementação desse plano de mudança. Após mesmo feito esse alinhamento, esse combinado, e se você é um profissional do RH, essa comunicação precisa ser clara. Se você é um consultor, a sua comunicação precisa ser muito clara. Se você é um líder, você, que bom que você está aqui, porque você está tendo a oportunidade de realmente ver o seu papel na transformação. O RH traz o método, mas o líder patrocina isso na prática. E não dá para a gente fazer essas separações. Por muito tempo, as empresas foram fazendo isso e o resultado não foi positivo, né? O RH cuida das pessoas, a logística cuida de tal coisa, o administrativo cuida de tal coisa, e as pessoas foram criando visões muito departamentalizadas, né? Da minha seção, da minha área, e o que mais é necessário nos dias de hoje é um profissional com uma visão sistêmica, uma visão do negócio, e para isso a gente precisa olhar a empresa como um negócio único. Então, quando a gente vai para a sétima e última etapa, a gente está falando do plano de implementação de mudanças em toda a organização. Daí a gente vai rever processos, um plano de comunicação estruturado, todo o alinhamento da liderança, programas de desenvolvimento de líderes, criar espaços de aprendizagem dessa nova cultura. Anotem isso, queridos. Quando nós estamos falando de uma mudança de comportamento, a gente está falando de um processo. Processo. Nenhuma mudança vai acontecer com apenas uma intervenção. Tem empresas que querem fazer assim, não, eu quero uma mudança, então eu vou contratar, por exemplo, uma palestra motivacional para fazer a mudança. A palestra é uma intervenção, mas não é com uma palestra que vai resolver tudo. Tem empresas que falam assim, não, eu quero contratar um programa de desenvolvimento de líderes para gerar uma transformação. Isso é uma estratégia, mas não dá para ser a única. Então, nós, quando estamos falando de processos, a neurociência traz todo esse embasamento para a gente, que um processo de mudança é algo longevo. Por isso, a gente precisa ter reuniões contínuas, espaços de aprendizagem para essa nova estrutura, acompanhar indicadores e sempre com muita segurança psicológica. Nessas reuniões, nós estaremos falando de muita produtividade, de conversas sobre aquilo que está dando certo, aquilo que precisa ser eliminado e aquilo que precisa ser implementado. Então, é algo que tem que ser contínuo, frequentemente. Frequentemente. Não dá para a gente falar de cultura uma única vez na vida. E esse é um erro muito comum. Eu sempre estou falando aqui, né, dos erros e acertos. Esse é um erro muito comum. Empresas que estruturam uma mudança, colocam essa mudança no plano e depois nunca mais falam sobre isso. Nunca mais voltam nessa estratégia. Não vai acontecer. Não é porque não planejou direito. Tem um excelente plano, mas a gente precisa ter acompanhamento e implementação com rotina, com frequência. E, queridos,
já temos vários estudos confirmando sobre mudanças de comportamento, que realmente isso é um processo que é longo. E eu gosto de trazer o senso de realidade para as mudanças. Algumas pesquisas que foram feitas e acabou caindo aí nas redes, e as pessoas começaram a divulgar esse número, mas de uma forma muito pontual, e ele não é tão bem assim. Por exemplo, que a gente vai mudar qualquer comportamento em 21 dias, né, de uma forma contínua. A neurociência traz essa indicação, mas de uma forma muito mais ampla. Tem pessoas que vão levar até poucos dias, né, em relação a esse referencial, menos tempo, e tem pessoas que vão levar muito mais tempo, talvez até 180 dias. Então, não é uma fórmula tão prontinha assim, tão objetiva assim, e a gente precisa de acompanhamento. Então, na 7ª etapa, quando a gente cria espaços de aprendizagem sobre essa nova cultura, sobre esse novo jeitão de ser, a gente precisa ter acompanhamento. E todas as intervenções que a gente já conhece, que são as palestras, os programas de treinamento, as mentorias, tudo isso que a gente já sabe, planos de desenvolvimento, mas sempre com acompanhamento. E a liderança realmente sendo o embaixador de todo esse processo. Então, o que nós vimos aqui, 7 etapas fundamentais para um processo de mudança de comportamento organizacional. Revisando, para você que chegou no meio do caminho aí, rapidinho, a primeira etapa é criar um ambiente com segurança psicológica. Um ambiente com medo, um ambiente com insegurança, a gente já viu que é o pior caminho e não vai ter um bom resultado. Segunda etapa, formar uma equipe de líderes que realmente são embaixadores da cultura organizacional, embaixadores desse processo de transformação, por meio dessa congruência, por meio dessa representação genuína. Terceira etapa, diagnóstico, mudar o quê? Para onde? Quem vai mostrar isso? Pesquisa, levantamento objetivo sobre esse cenário atual. Após esse levantamento, após a pesquisa, aí sim vamos planejar a mudança. E temos alguns direcionadores importantes. O propósito, a missão, a visão, os valores vão direcionar essa cultura, mas não na plaquinha, de uma forma muito, muito prática. A quinta etapa, compartilhar essa visão. Muitos planos ficam só lá na alta liderança, não desce, e as pessoas não se engajam. E, queridos, vou dizer algo muito prático aqui para vocês, por meio da minha experiência mesmo como consultora nessa área. Em todos os levantamentos que a gente faz, de diagnóstico de cultura mesmo, o que as pessoas querem é se sentir parte de um todo. As pessoas querem se sentir vivas dentro de uma empresa, se sentirem pertencentes ao ambiente em que elas estão, se sentirem ouvidas, né? Sentir parte do negócio. É isso que as pessoas querem. Por mais que isso seja óbvio, mas a gente não vê essa realidade em muitas empresas. Pessoas que muitas vezes estão ali como um número, uma matrícula. Tem líder que não sabe a data de aniversário, não sabe se tem filho ou não sabe se é formado ou não, né? Então, a gente precisa conhecer as pessoas e comunicar a estratégia, comunicar os resultados, e é claro, nas informações que serão úteis, tem coisas que a gente realmente não vai comunicar tudo, mas entender onde nós estamos e para onde nós vamos é algo muito importante para todos da operação. Então, essa é a quinta etapa. Sexta etapa, trazer esse alinhamento da liderança. O papel de mudança não é só do RH, a gente viu que é a liderança que vai colocar essa mão na massa, que vai ser a representação genuína dessa transformação. E sétima e última etapa, que é a implementação do plano de mudança, por meio desses acompanhamentos de reuniões contínuas. Então, queridos, para ver essa transformação, a gente precisa fazer isso com método, com estrutura. E muitas empresas ainda estão patinando nesse processo de transformação, de mudanças. E o cenário global está mudando. A gente viveu uma pandemia, a gente está vivendo essa questão da volatilidade, essas coisas, né, que estão aí muito aceleradas, o adoecimento mental que está atingindo milhares de colaboradores. Então, as empresas que realmente não estão cuidando das pessoas estão no meio dessa areia movediça, e isso realmente afeta, né, traz um risco corporativo. E eu gosto muito de uma frase de um autor que eu sou, assim, muito apaixonada, que é o Richard Barrett. Richard Barrett é um autor contemporâneo em cultura, tá aí, gente, vivo, fazendo um monte de pesquisas, é consultor, e ele diz o seguinte, que quando as empresas desejam a transformação, são as pessoas que vão ser transformadas. Nenhuma empresa se transforma se as pessoas não se transformam. E esse processo começa com a liderança. Gosto muito de uma frase do Edgar Schein também, que eu já comentei aqui. Ele reforça isso, que quando eu quero mudar uma cultura, eu também tenho que olhar para a liderança.
Cultura e liderança são 2 lados de uma única moeda. Não dá para olhar para a empresa e não olhar para a liderança, entende? São 2 lados de uma única moeda, não dá para a gente entender um lado sem olhar o outro, entende? E é sobre isso que nós estamos falando aqui, da importância desse alinhamento. Existe método para fazer isso, existe método para fazer diagnóstico, existe método para fazer plano de ação. Muitas empresas que estão fazendo isso no achismo, realmente estão tendo muitos prejuízos. E para a gente reduzir esse tipo de prejuízo, para engajar as pessoas, para aumentar a produtividade, para realmente ter esse envolvimento com o negócio, não é só a gestão da estratégia mais, é gestão da cultura organizacional. As empresas que captarem isso vão avançar muito, muito, muito mais rápido.